E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que sejam todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai testar uma configuração bem de entrada, um processador lá da segunda geração, que é aí o Ryzen 3 2200G. A gente vai testar aí no gráfico integrado e vai ver como é que esse processador ainda se sai em jogos recentes, a gente consegue rodar alguma coisinha. Estou aqui com a placa-mãe A320M e nas memórias um DualShock 2S8 a 3000 MHz. Então já deixa aquele likezinho que ajuda demais em nosso trabalho e vamos lá para os testes. Aqui pessoal, estamos aqui no Ghost of Tsushima e se abrir o game é porque rodou, né? E aqui nós tá com ele aqui em 720p com tudo no baixo. E por incrível que pareça, tá até que rodando, tá? Tá até que rodando, mesmo sendo em 720p, tá conseguindo rodar o game tranquilamente. Vamos ver aqui um confronto, se a gente consegue algum confronto. Ó, por incrível que pareça, a gente consegue rodar o game, consegue jogar ele. Deixa eu mostrar as configurações que nós estamos utilizando. Aqui nós estamos aqui em 720p, utilizando aí o FSR 3 em modo qualidade, com gerador de quadros ativado. E nas configurações gráficas nós temos aí o game tudo no muito baixo, por conta aí de um processador bem de entrada aí, vamos se dizer assim. Agora vamos colocar aí quantos FPS nós temos. E por incrível que pareça, com gerador de quadros nós temos aí uma média aí de 42 FPS. E eu tenho a sensação que de pelo menos está com uns 30 FPS, viu? Ó, eu consigo rodar o... Eita, deu ruim pra nós, mas tá conseguindo rodar o game, tá? Nós conseguimos aí rodar o game tranquilo. O processador não está nenhum tipo de overclock, nem a Vega, tá? Tá tudo em estoque. E aí a gente consegue aí brincar tranquilamente, ó. Ó que bizarro, processador pegando ali 84% de uso. E a nossa placa de vídeo 100% de uso. O gráfico não fica um dos melhores, mas pelo menos jogar a gente consegue jogar tranquilamente, tá? Aí eu consigo fazer os combates. Ó, eu consigo fazer os combates, lutar tranquilo, tá sem nenhum problema. Correr, andar. A sensação aqui tá pelo menos 35. Uma coisa que a gente deve falar é que os gráficos não está como um dos melhores, mas dá pra gente começar a brincar o game, né? Dá pra gente começar a brincar o game. Assim, uma coisa que eu comecei a perceber em relação a esse game aqui, o que acontece? Ele tem o game, ele em si tem uns gráficos excelentes, é lógico que aí a gente é 720 tudo no baixo, mas se a gente tá rodando aí com um PC melhorzinho
em 1080p no médio ou alto, os gráficos são excelentes. O que falta nesses jogos de hoje em dia é otimização, infelizmente, tá? É lógico que a gente não vê recursos como Ray Tracing ou outras tecnologias, mas a qualidade do game não é, mesmo sendo aí um porte, um jogo aí mais antigo aí, lançado em meados lá de 2020, mas continua ainda com os gráficos muito bonitos. Então o que falta nesses jogos de hoje em dia é otimização. Tem jogo aí que tem um gráfico pior que esse daqui, não roda bem nem numa placa de vídeo aí, uma 3060 de hoje em dia, que é uma placa de vídeo muito forte. Se você for olhar bem, era para ser uma placa de vídeo muito forte, era para tancar qualquer jogo aí 1080p, até mesmo uma 4060. 6600 era uma placa de vídeo para tancar aí qualquer jogo de hoje em dia, mas mesmo assim você vê aí, você vai em alguns jogos aí, não roda muito bem. E por incrível que pareça aqui, nós tá aí com um processador lá de segunda geração dos Ryzen com a Vega e tá segurando o jogo aí pelo menos 720p com tudo no baixo, utilizando um gerador de quadros. E eu falo a verdade, eu consigo aqui, assim, desse jeito, a experiência que eu tô tendo aqui, eu consigo ir até zerar o game, tá? Eu acredito que eu consigo. Aqui eu optei por estar colocando aí na luta, por causa na luta é onde a batalha fica mais frenética, precisa ir de mais, força mais tanto a placa de vídeo como o processador para os combates, e aqui eu consigo fazer os combates, rodar tranquilo aí o jogo, apanhar bastante também. Ainda mais esse gigantão aqui, o cara então apanhar bastante também. E o FPS não cai, viu? O FPS fica estável, fica ali assim, ele não abaixa mais do que os 35 FPS. Ele fica se mantendo ali. Cadê? Não veio o grandão? Naquela hora dos efeitos não cai FPS, se mantém um FPS. Cadê? Deixa eu dar uma volta aqui com o cavalo para me ver como é que fica. Cadê o nosso cavalo? Vem, cavalo. Vamos fugir. Ali nos cavalos. Os cavalos tá correndo, corre mais que eu. Vamos lá, cavalinho. Vai. Espera, meu amigo. O cavalo tá correndo. Ué, cadê meu cavalo? Ali, agora ele tá ali. Vamos dar uma volta aqui com o cavalo e ver como é que fica. Mas pela experiência que eu tô tendo, eu acredito aqui que dá pra gente jogar tranquilo o jogo, tá? Até zerar. E será que ele pelo menos abre o Hellblade? Vamos dar uma olhada também para ver se ele pelo menos abre o Hellblade. Assim, pessoal, quando eu estive, assim, o meu primeiro PC foi um i5 de segunda geração, o i5 2400. O console que eu tinha era o PS2 e eu gostava muito do Resident Evil 4. Aí eu não tinha condição de ter na verdade eu preferi ter o PC do que o próprio console.
Aí eu não tinha condição de ter os dois e peguei ali o PC ali, dividido ali em tantas vezes, era de menor ainda. E assim, eu gostava demais do Resident Evil 4 e tinha saído o Resident Evil 5 para PC. Eu consegui ter uma ótima experiência jogando o Resident Evil 5 no gráfico integrado do processador. E aí zerei o jogo a 30 quadros, travava ali a 30 quadros e colocava tudo no baixo. E a gente nota que principalmente naquela época, os gráficos da Intel não é tão bom como a AMD em questão de poder gráfico do processador com gráfico integrado. E eu consegui o Resident Evil 5 naquela época zerar o game, mantendo ali 30 quadros, travado em 30 quadros, rodando aí no teclado e mouse. E assim, eu tive uma boa experiência, jogava os mercenários, gostava demais de fazer aqueles mercenários. Então assim, para quem tá aí com a Vega 7, Vega 8, com gráfico integrado, o Ryzen 5 45G, acredita aí que consegue rodar aí muitos joguinhos em resoluções mais baixas, qualidade no baixo, até esse game aqui, ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou do vídeo, deixa aí nos comentários. Deixa aí como é que nós rodou aí o Ghost of Tsushima na Vega, nesse processador, se eu não me engano é Vega 8, né? Esse Ryzen 3 2200G, agora nem me lembro bem, mas se eu não me engano é Vega 8, Ryzen 3 2200G, processador que a gente encontra lá no AliExpress ali por volta de uns R$300, placa-mãe ali uns 200 a 250. Então assim, é um PC ainda que consegue rodar alguma coisa. Lembrando que esse processador com placa de vídeo, ele perde, vamos se dizer assim, ele perde muito desempenho, você tem muitos stutters. Mas aí rodando na gráfica integrada, quem quer investir no PC bem de entrada, para começar a jogar alguns jogos em resolução mais baixa, nós consegue sim, tá? Nós tá rodando aí o game recém-lançado. Eu vou dar uma olhada também se pelo menos abre o Hellblade 2. E para quem ficou até o final, se abriu é porque roda Hellblade 2. Bizarro que nós tá aqui com o game aqui em 720p, o mais baixo do baixo possível, utilizando aí o FSR3, ultra desempenho. E se abriu é porque rodou, né? E nós temos aí bizarros 20 FPS aqui fica meio complicado para a gente jogar, mas pelo menos a gente já vê que o game já abre, né? O importante é abrir, não rodar o game bem. E aqui nós não temos uma boa experiência, mas pelo menos abriu o game. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e deixar sugestões de live, sugestões de vídeo também. Vou ficando por aqui e nos vemos aí em um próximo vídeo. I grew up in a place where they told you what to chase.